no Abelhas de Bioma Caatinga, temos uma sequência de algumas coisas que acontecem. A gente tem que relatar aqui. Olha, escreveram, tá aqui no canal, nos comentários, que na verdade, segundo a pessoa, e aí dizendo que é ciência, por isso é que a gente tem que ter muito questionamento, muitos discernimentos para determinadas coisas, que a abelha fica preguiçosa, que um cientista fulano de tal, eu não vou citar o nome para não dar, vamos imaginar, nenhum problema aqui para o canal, e também para não dar palco a macaco, para macaco saltar, macaco pular, macaco fazer estripolia. Fato é que se você alimentar as abelhas, elas ficam preguiçosas. Olha, eu acredito que muitas pessoas vão discordar dessa afirmação de uma pessoa que foi um cientista que disse. Aí é onde eu digo que eu não sou cientista. Não, gente, não tem nenhum problema. Inclusive, no início, na criação de uma abelha, ou seja, quando você está multiplicando uma abelha, se você também resgatou uma abelha, essa abelha ficou, vamos imaginar, desprovida de alimento, a indicação é você alimentar essa abelha. Então a abelha não vai ficar preguiçosa jamais, até porque você alterar o instinto de um animal, eu desconheço. Isso é claro que você adestra, você consegue até fazer com que o papagaio fale algumas bravatas, algumas coisas, algumas frases, mas ele não aprende, porque ele não ensina aos filhos. Continua sendo papagaio, continua não falando. Então isso é uma coisa que tira de cogitação. E eu postei no grupo, disse que a abelha não faz divisória, por conta lá, a gente sabe qual é o motivo. E aí aparecem os internautas dizendo que sim, que faz divisória. Não, que as abelhas, só as abelhas sociais indígenas fazem. É um processo chamado de, tem nome, invólucro. Isso até altera, dependendo do local, do período do ano, da estação, vamos trabalhar dessa maneira. Estamos chegando na primavera, saindo do inverno. Apesar de que eu estou no semiárido, não tem estações de fato definidas, tem até efeitos nas estações, seja, vamos lá, imaginar, primavera, verão, inverno, outono, inverno, tem, mas nada significativo aqui. Desse significativo que eu estou falando, os efeitos que são observados em outras regiões, que as estações são bem definidas. Aqui nós não temos essa definição. Mas, entenda, aquilo não é divisória. Quem falou isso está falando grosseria. E a gente tem que ter cuidado. Isso aqui é muito bom. Esse equipamentozinho aqui, ele é maravilhoso. Eu uso ele. Uso. A maioria dos terráqueos usa. Qual é o erro? Agora, claro que tem gente que usa isso aqui como uma extensão do corpo. Também é outro problema. Usar um celular não tem problema. Só que no celular está rolando muita coisa. É uma máquina, uma potência? Sim. E muita gente se apegando a isso porque são pessoas que não têm mais referência, não tem referência de família, de trabalho, de profissão, entre tantas outras coisas, não tem lazer, e tudo gira em torno disso aqui. Tem vários estudos, tem documentário. Inclusive eu li falando sobre essa questão do celular, das tecnologias, das mídias digitais. Está falando. É um dos livros mais vendidos. Tem vários estudos já a respeito disso. É tudo, na verdade, se tornou um vício para muita gente. Vício, cuidado, vício não tem relação nenhuma, não é uma definição de droga. Vício é qualquer coisa, pode ser, pode, mas que alguém perde o controle, faz uso compulsivamente. O fato é isso. Então, é essa questão. Aí quando falaram, mais uma vez, porque as caixas não são verticais, tem gente que usa, tem até recomendações, eu tenho aqui nos meus vídeos. Então, no caso das abelhas mirim, jataí, eu não uso para nenhuma abelha, mas uma caixa vertical, não na horizontal, por conta dos potes ser pequenos, não dá para coletar o mel como a gente faz em outras abelhas. Nesse caso, você vai ter que cortar os potes e tirar, é outro mecanismo. Claro, o mel dessas abelhas tem uma grande chance, porque vem mel verde, vem tudo, não dá para selecionar, como faço com, vamos pensar com a mandaçaia, chama aqui a mandaçaia da caatinga, é possível com o moruçu, com outras abelhas indígenas. Ali vem mel verde, vem tudo, pode sim vir o pólen, e aí facilita a fermentação desse alimento, fermentar de maneira brusca, ou seja, azedar. É uma coisa que eu estou vendo. E aí as pessoas estão dizendo que tem que ser vertical que o outro. Não, eu digo que isso depende até do ambiente, do local. Depende do ecossistema, dentro de determinado bioma. O Brasil tem 6 biomas, mas tem milhões
de ecossistemas. Imagina, na Mata Atlântica as árvores, a maioria tem caules na vertical, isso é fato. Você pegar a Amazônia também, boa parte. Agora, se você pega o Pantanal, segue a mesma situação. O Pampa eu acho um pouco diferente, mas também predomina caules verticais. Logo, os ocos são verticais. Mas quando a gente pensa na Caatinga, no Cerrado, no caso dos biomas Cerrado, por que é chamado o Cerrado de floresta de cabeça para baixo? Na verdade é porque as árvores têm muitas raízes e as raízes estão bem profundas, por conta até do tipo de solo. Quando pega a Caatinga, não tem, as raízes, boa parte são rasas, superficiais, mas as plantas têm também, semelhante ao Cerrado, até mais, copas com muitos galhos na horizontal. Logo as abelhas que arrancharem aí, nesses ocos que estão na horizontal, vão ter os seus ninhos na horizontal. Claro que ainda vai ter uma grande quantidade, acho que até predominar a maior parte, na vertical, porque é o crescimento das árvores, faz isso por acaso, a maioria, por conta de pegar a luz. Tem toda uma relação de fototropismo positivo. O que é isso? É a questão da planta crescer com os galhos sempre na vertical, mas não é o absoluto, é as copas. E nós temos vários exemplos disso. Planta é símbolo da Caatinga, exemplo o embuzeiro, exemplo a emburana de Cambão, são símbolos. Já quando eu disse lá que o cientista, a ciência, gente, ela não é absoluta, ela não é uma verdade absoluta. Na verdade, nada na vida é a verdade absoluta. Tem coisa que a gente é ali palpável, tanto tem as teorias, mas vamos entender. Quando eu disse que a caixa tem problemas, tem. Já foi observado, já foi estudado. Aí vem a pessoa lá e vai criticar, não sei o que. Não estou degradando a imagem de quem quer que seja, de A ou B, nenhum fragmento social, que tem até uma pessoa disse que as sociedades, não, eu entendo como sociedade, agora ela está fragmentando a sociedade em frações, ou seja, mas entenda, quando eu disse isso, não foi para criticar, e eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso, falando sobre reprodução aqui no canal das plantas. O que entende-se sobre reprodução? Tem 2 grupos de plantas, na hora da fecundação ela depende diretamente, são 4 grupos de plantas, depende da água. Quem? As briófitas, são plantinhas pequenas, vem cá um exemplo, as pteridófitas, as pteridófitas é exemplo, samambaia. Então, os gametas só passam, só são transportados pela água. Plantas, lembra, são fixas, elas não se deslocam para se encontrar como os animais têm a possibilidade, plantas não. A gimnosperma, exemplo, nós temos no Brasil o pinheiro do Paraná. O que acontece? Ali não tem, elas agora já não tem mais a dependência na hora da reprodução, da fecundação da água. Por quê? Porque elas produzem poliosfera, ou seja, é diferente das outras que têm osfera, mas não tem poli, tem anterosóide, os grupos anteriores citados. E nesse caso, o que acontece com a gimnosperma? É o vento que faz. É um processo chamado anemofilia. Logo tem que produzir muito pólen. O pólen não serve para nenhuma abelha, não tem flor, também não tem fruta, essas plantas, por exemplo, pinheiro do Paraná. E quem é responsável por isso? A planta agora é independente da água, no caso da fecundação. Porém, é dependente do vento. E por último grupo, que não é por acaso, tem a maior quantidade de espécies conhecida, que são as angiospermas. Lembra, gimnosperma quer dizer nu, gimno, e angio quer dizer urna. Mas o que é essa urna? É o fruto. O que acontece? Agora tem flores, tem pólen, tem néctar. Não é porque seja bonzinho, mas é por uma necessidade. Os polinizadores surgiram, tem animais que nem tanto, não só, por exemplo, vou pegar o beija-flor, é um polinizador, mas a alimentação dele tem uma dieta diferenciada. Ele é onívoro, ele também se alimenta de insetos, pequenos insetos. Isso é coisa que eu já vi, mas se você conversar com um ornitólogo, no meu caso, você vai saber disso. Tem a cambacica também, que faz polinização, pássaro pequeno parece um betivi, está em vários biomas. A cambacica, ela também é onívora, ela come fruto, ela come insetos, ela come algumas coisas, além, claro, do pólen, mas principalmente do néctar, mas faz polinização. Mas caso os insetos, principalmente as abelhas, são responsáveis em torno de 80 e poucos por cento de toda a polinização, é uma questão de coevolução. Não é porque ali um é bom ou outro não. A questão é que é uma necessidade. A planta necessita dos polinizadores,
Os polinizadores, nesse caso as abelhas, precisam das plantas para obter alimento, as plantas para a reprodução. Isso é chamado coevolução, isso está lá no 6º ano, antiga 5ª série, no ensino fundamental, é uma relação ecológica chamada mutualismo. Dois organismos, num determinado momento, processo de evolução, não sou cientista, mas sou biólogo, e acredito muito na evolução. Ou você aprende em ciências da natureza, mas especificamente na biologia, ou você aprende genética, principalmente evolução, você não vai saber nada de biologia. É melhor fazer qualquer outra coisa na vida. Isso é fato. Mas tem que deixar bem claro que esse processo é uma necessidade dos dois organismos. Se você matar a planta, automaticamente as abelhas vão desaparecer, porque não tem mais fonte de alimento, não tem o recurso. Se você, por sua vez, matar as abelhas, as plantas vão morrer porque não tem mais os seus polinizadores que vão propiciar a fecundação para gerar sementes, para embriões, sementes, para que possa ter a perpetuação das espécies. É simples assim. E aí, eu vou fazer um vídeo específico, é a questão da espatólia. Você pode buscar na internet, somente no Brasil, dos abelhudos, que tem milhares, acredito que até milhões, detonando a planta. E aí uma incoerência, por quê? Porque as angiospermas tem aquelas que não dependem de polinizadores. É o caso da banana, até tem flor, mas não depende porque não tem embriões, não tem sementes. Não forma embriões, logo não forma semente. Tem fruto? Tem. Mas é um processo chamado partenorcarpia, logo não vai nascer você plantando banana. É uma questão diferente. Ela tem tudo que está aéreo é folha, ela tem um raiz, ela tem um caule subterrâneo chamado rizoma, dali brota uma outra estrutura, você faz a propagação e reprodução assexuada. Outro exemplo é a cana-de-açúcar. Tem até flores, até polinizadores visitam, mas não produzem embriões, semente. Logo a polinização é feita, ou melhor, no caso, a reprodução é feita por caule, corta caule e reproduz, obtém uma plantação de cana-de-açúcar. Simples assim. Mas eu deixo. E aí não é incoerência da espatódia matar os polinizadores. Agora, é introduzida no América, ela é de um local onde tem os seus polinizadores específicos, mas é um absurdo, isso entra na mesma questão do indiano. Se o bicho produzisse nas flores, vamos imaginar uma substância tóxica, matasse os polinizadores, ele ia deixar de existir, porque ele ia acabar com a possibilidade dele se reproduzir. Simples assim. É a falta de raciocínio. Ó, eu tenho um quarto de neurônio, mas funciona melhor do que esses pseudocientistas. Isso é pseudociência, e esse pessoal fica difundindo esses serviçais que tem por aí. Esse quarto de neurônio funciona mais do que alguns que têm a massa cefálica maior do que a baleia azul. Fique claro, bem isso aqui. A gente encerra por aqui.